Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro maravilhoso O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês uma leitura que eu terminei recentemente, mas que já se tornou um dos meus livros preferidos de todos os tempos. E eu estou falando, é claro, de O Retrato de Dorian Gray, esse livro escrito pelo escritor irlandês Oscar Wilde no final do século XIX. Eu sou apaixonada pela escrita do Oscar Wilde e pela sua história de vida. Já falei um pouquinho sobre ele no vídeo em que eu converso com vocês sobre um dos contos do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, não perca tempo, vá lá conferir. E O Retrato de Dorian Gray é o único romance do Oscar Wilde escrito por ele. Além desse romance, ele escreveu peças de teatro e contos e poemas, mas romance, e quando eu falo romance, eu estou me referindo ao gênero novel, como a gente diz em inglês, que é um livro mais longo do que um conto, com mais desenvolvimento de personagens, mas não é necessariamente um romance romântico. Esse livro foi publicado em série durante o ano de 1890 em uma revista literária nos Estados Unidos. Então ele foi publicado em partes, cada volume da revista trazia mais um trecho dessa história. E depois, no mesmo ano, 1890, o texto foi reeditado na Inglaterra em formato de livro, mas é bom frisar que existem duas versões do Retrato de Dorian Gray, que é justamente a versão original, que foi publicada nessa revista literária americana, e a versão inglesa, que foi publicada em formato de livro, mas essa versão inglesa foi reescrita por Oscar Wilde, ou melhor, ele foi forçado pela editora a reescrever certas partes do romance para deixá-lo menos indecente. Aliás, essa versão editada pela editora inglesa foi publicada no ano seguinte, em 1891, me perdoem. Então, essa versão é diferente porque ela é expandida, tem capítulos extras e foi feita de modo a suavizar certas relações entre os personagens e também suavizar a influência do Lord Henry no personagem do Dorian Gray. Aliás, há muitas interpretações que dizem que o Lord Henry seria a presença do diabo que influencia e que leva o Dorian Gray para o mau caminho, que o leva a fazer um pacto com o diabo. Essa é uma interpretação totalmente plausível. Eu acredito que se a gente lê a história dessa forma, fica muito interessante, porque a partir do contato de Dorian Gray com o Lord Henry que as coisas começam a dar errado para o Dorian Gray e que a história começa a ficar interessante para nós leitores. Eu li a versão original que foi publicada na revista americana. Essa edição que eu tenho aqui da editora Landmark é edição bilíngue, inglês e português, e a versão em inglês que eles colocaram aqui é a versão original, tá escrito certinho lá no prefácio. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão, porque essa edição, ela traz em paralelo o texto em inglês e o texto em português, ou inglês em português. E então eu li o texto em inglês, mas em alguns momentos eu dava uma olhadinha na tradução em português para ver como que o tradutor, ou a tradutora, aliás, é uma mulher, a tradutora é Marcela Furtado, como que a tradutora colocou esse texto no português. E eu achei a tradução muito fraca. Lendo o texto em inglês, eu me senti super envolvida. A escrita do Oscar Wilde é muito poética. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele fazia parte do movimento na literatura inglesa do final do século XIX chamado esteticismo, que via a arte pela arte. Era o moto deles, o lema deles vinha da expressão em francês l'art pour l'art. Então é arte pela arte. A arte deveria a única função da arte era ser bonita, causar prazer através da beleza para os seus leitores, no caso da literatura, para os seus espectadores, no caso do teatro, para o pessoal que vê as imagens, no caso da pintura e das artes visuais. Então ele prezava muito por uma literatura bela. Então como é que ele
transforma a literatura em algo belo? Através da linguagem. Então ele usa muita metáfora, muita linguagem poética e é delicioso de ler, mas muito disso foi perdido com a tradução. Então, se você tiver um domínio do inglês, nem que seja um domínio intermediário, eu sugiro que você leia no idioma original, no inglês, que vai valer muito mais a pena, porque vai ser uma experiência literária bem diferente de ler a tradução. Bom, então o Dorian Gray é um jovem vitoriano, né, do final do século XIX, e ele é um nobre, ele não trabalha, ele vive do dinheiro deixado pelos seus antepassados, ele vive numa casa enorme, numa mansão, e ele é muito bonito, há muita referência no livro da beleza do Dorian Gray, que se a gente for pensar, como conversei com vocês sobre o movimento esteticismo na literatura, que a única função da literatura era dar prazer aos seus leitores, o Dorian Gray pode ser visto como uma personificação desse movimento artístico. O Dorian Gray, a sua única função existencial era ser bonito, causar prazer através da sua beleza às outras pessoas da sociedade. Então, num dia desses, ele é chamado pelo pintor Basil Howard, que se tornou completamente apaixonado pela figura do Dorian Gray. É um amor à primeira vista, mas não um amor carnal, um amor romântico, mas algo como uma obsessão pela beleza do Dorian Gray. E ele decide, então, transformar essa beleza em um quadro. E ele pinta um retrato do Dorian Gray, que acaba se tornando a sua obra-prima. O Dorian Gray também se sente muito feliz com o resultado. E quando o retrato fica finalmente pronto, um dos amigos do pintor Basil Howard, que é o Lord Henry, que é o meu personagem preferido, o Lord Henry, ele é um aristocrata, eu imagino ele um pouquinho mais velho do que o Dorian Gray, mas não muito mais. Ele é um homem que é metido a intelectual, metido a filósofo, então ele está sempre divagando sobre o motivo da vida. Ele fala que o pior pesadelo do ser humano é o envelhecimento, é deixar a beleza para trás. Então o Lord Henry é um seguidor desse movimento artístico, do esteticismo, que busca a beleza em tudo, o prazer através da beleza. E há muita leitura crítica desse livro do Oscar Wilde com relação ao personagem do Lord Henry, que vem o Lord Henry, como ele é retratado no livro, como uma crítica ao homem decadente do fim do século, que é o final do século XIX. A gente chama esse período de fin de siècle, que é o final do século XIX. É esse homem que é metido a intelectual e que só pensa no desenvolvimento da sua intelectualidade e se esquece das consequências das suas ações egoístas. E é isso mesmo que acontece, porque a partir do momento que o Lord Henry vê o Dorian Gray, ele decide transformá-lo em seu projeto pessoal e convencer o Dorian Gray das suas reflexões teóricas e filosóficas, e ele consegue. Ele leva o Dorian a refletir sobre a efemeridade da vida e a efemeridade da beleza. E olha só o que o Dorian diz. Como isso é triste, deveria envelhecer e ficar horrível e assustador. Mas esse retrato, eles estão, o Lord Henry, o Dorian Gray e o Basil Howard, todos olhando para o retrato finalizado do Dorian Gray. Mas esse retrato sempre permanecerá jovem, nunca ficará mais velho do que este dia em particular de junho. Se fosse ao contrário, se fosse sempre eu a ficar jovem e o retrato a envelhecer, por isso eu daria qualquer coisa. Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria. E é esse o momento crucial do romance. Quando ele diz não há nada nesse mundo que eu não daria, é aí que acontece o pacto com o diabo, digamos assim. E o Dorian Gray, vende a sua alma. E a partir daí acontece algo fantástico, porque o Dorian Gray para de envelhecer e o retrato envelhece no seu lugar. Como ele percebe que ele não envelhece, que nada muda na sua aparência física, sua beleza continua intacta, ele começa a ir atrás de prazeres belos, do prazer através da beleza, como a gente já conversou. Então ele vai atrás de lugares exóticos, ele viaja, ele busca saber mais sobre a música, a beleza da música, tecidos requintados, roupas. Então ele tenta de toda maneira encontrar beleza
na arte e também nas pessoas, e ele acaba se depravando, e é a desmoralização do personagem, e ele acaba encontrando a sua destruição, mas não no exterior, apenas no interior. Então a sua alma se corrompe, mas o seu exterior permanece intacto, e o retrato é que sofre as consequências dos atos do Dorian Gray. Então é isso, gente. Eu não vou falar muito mais sobre esse livro, senão vou estragar a leitura de vocês, mas mesmo contando a história tintim por tintim, não substitui a experiência literária de ler o retrato de Dorian Gray, de preferência no idioma original. Como eu falei pra vocês, a linguagem poética é fantástica, é uma leitura envolvente, e você quer saber aonde que vai chegar esse pacto, e se há um limite para essas ações do Dorian Gray, se ele vai voltar a ser o menino ingênuo que ele era antes. E se você tem interesse em assistir, ou se você gosta de assistir adaptações cinematográficas de obras literárias como eu, tem um filme de 2009, um filme, aliás, aqui tá o ator nessa capa desse livro que eu tenho, ele traz a imagem do ator. Eu assisti o filme já faz um tempo, então eu assisti o filme antes de ler o livro. Agora que eu li o livro, eu queria assistir ao filme de novo, mas eu fui lá no catálogo da Netflix e infelizmente o Retrato de Dorian Gray saiu do catálogo da Netflix, mas eu vou tentar encontrar esse filme de outra maneira, porque eu quero agora rever o filme com esses olhos, com essa mente diferente depois que eu li o texto no qual ele foi baseado. Há algumas diferenças que a gente percebe logo no início do livro. Por exemplo, Dorian Gray é muito mais jovem do que esse ator, e também no livro ele é caracterizado como um jovem loiro e de olhos azuis, e o ator que faz o personagem é moreno e de olhos escuros, mas eu não acredito que isso faça muita diferença. O importante é que ele é alguém, eu acho que ele interpreta bem o papel do Dorian Gray, que é esse jovem que depois que ele percebe o quão belo ele é e quão invencível ele é, ele se torna arrogante e acaba sendo isolado do resto da sociedade. Então, se você está buscando uma história envolvente, uma história bem escrita, com elementos sobrenaturais, referências intelectuais a diversos outros livros, diversas referências à mitologia grega, às obras de Shakespeare, aí isso ilustra o cérebro, a intelectualidade do Oscar Wilde. Ele era alguém simplesmente fantástico. Já falei pra vocês que se eu pudesse trazer alguém do mundo dos mortos no reino dos escritores para conversar, eu acho que eu traria de volta o Oscar Wilde, porque ele era uma personalidade singular, ele era muito inteligente, ele se vestia de uma maneira super over the top, exagerada, então eu acredito que ele era uma pessoa bem engraçada também. Se você está buscando uma ode, uma homenagem à beleza da arte, da literatura, através de uma escrita, uma linguagem extremamente poética, o Retrato de Dorian Gray é o livro para você. Ele se tornou um dos meus favoritos, então eu poderia ficar aqui com vocês falando sobre ele a tarde inteira, porque foi um livro que me marcou. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir, de compartilhar e de sugerir esse livro para outras pessoas. Se você já leu o Retrato de Dorian Gray ou se você pretende ler, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com você sobre esse livro, sobre o Oscar Wilde ou sobre qualquer outro livro. Literatura é comigo mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!